Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast Set on Firecast. É um prazer enorme ter você aqui. Para você que não me conhece, eu me chamo Jones e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço gentilmente, se inscreva, deixa o like, compartilha, manda esse vídeo para o seu amigo, para seus familiares, para o seu grupo da família, porque eu creio que hoje alguém vai ser edificado. E se você compartilhar esse vídeo, esse conteúdo, alguém pode ser tocado por essas palavras. E eu acredito, se você chegou até aqui, se você faz parte da nossa família, do nosso time, da nossa comunidade, é porque você tem sido abençoado. Então, por que o seu amigo, o seu parente não ser abençoado também? Hoje estamos recebendo um convidado ilustre, muitos conhecem ele, e ele tem dois jargão. Um dele é, eu tô falando portunhol. Alguns de vocês já conhecem. Outros conhecem com outro jargão. Lá vai! E é um prazer enorme estar recebendo ele aqui com vocês, Pastor Miguel. Oi lá, Jones. Fala para nós, pastor, se apresenta, fala um pouco para nós sobre a sua vida. Oi lá, eu sou o Miguel, né? Mais conhecido como Miguel Valência. Muitas pessoas acham que o meu sobrenome é precisamente a cidade, mas em verdade não tem nada a ver. É Valência assim por assim. Assim. Aham. Então você não tem a cidadania italiana pela Valência? Não, nada a ver, não tem nada a ver. Isso pra mim é novidade, porque eu achava que você tinha o sobrenome Valência por causa da cidade e seus antepassados eram dali. Não, nada a ver. Eu me chamo Miguel Ángel Valência Garçom. Interessante. E garçom não tem nada a ver que sou garçonete. Vai garçom. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com nada. É isso, Miguel. Você é da onde, Miguel? Eu nasci na Venezuela, eu sou venezuelano. Eu morei na minha cidade, Jones, até a idade dos 11 anos. Depois eu vim morar aqui na Itália. Como toda pessoa, né, chega aqui com sonhos, né? Antes de eu chegar aqui, né, na Itália, eu me lembro que minha mãe me levava para a igreja, né? Com medo, né? De crescer, com... De se perder por essa... Exato, de se perder na vida. Ela fala, te levo na igreja, visto que a minha família... eu tenho duas famílias, Jones. Nasci em Venezuela. A minha mãe é do Equador, então eu tenho família venezuelana da parte do meu pai e do Equador da parte da minha mãe. Então a família da parte da minha mãe, a maior parte são evangélicos, são pastores, evangelistas. Então ela falou, vou te levar na igreja de pequeno, assim tu cresce bem. Só que quando eu cheguei aqui 11 anos, comecei a ir para a escola, aí a Bíblia se cumpre, né? As más costumes corrompem os modales, né? Mas aí já vem antes, né? Porque sua mãe já estava te ensinando o caminho que tu deve andar. Aí desde pequeno, né? Aí eu comecei nas baladas, aí comecei a sair, 12, 13 anos, comecei já a perder um pouquinho lá, mas Deus foi muito fiel e misericordioso comigo, que na idade de 17 para 18 anos, eu estava saindo da discoteca, eu lembro como se fosse ontem, eu estava muito bêbado, depois de ter tomado muito pampero, muito whisky. Meu Deus. Eu escutei Deus Nítido, né? bem nítida, mas com amor, né? Quando você vai sair dessa vida? Vem aos meus pés. Eu achei a coisa da minha cabeça. Isso que eu te pergunto agora, mas como você estava bêbado, você não achou que você estava tendo... Eu achei. Eu vou... Quem tá falando comigo? Eu voltei pra cá, você sabe que quando a gente bebe, né, vai dormir, a gente não consegue dormir, que a cabeça fica girando, né? Próximo sábado, tô lá na balada, essa balada eu escuto a mesma voz, mas não mais de modo romântico, modo amoroso, vamos falar assim. Eu escuto mais ela forte. Tão forte que eu acho que de tão bêbado eu falei, nossa, eu acho que Deus está falando comigo. Então eu fiz uma escolha, voltei aos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas isso é interessante porque que você reconheceu a voz, porque sua mãe te guiava para a igreja desde pequeno, né? Isso. Então, tipo assim, você não é que não conhecia aquela voz, talvez você não tinha uma experiência profunda, mas você que sabia quem estava te chamando. Isso é interessante. Aí eu...
fiquei perto da igreja, né? Muito interessante que meu tio ia na igreja, né? Só que o meu tio foi um argentino que levou ele para a igreja dos brasileiros. Eu falei, nossa, ó, só Deus para unir argentino e brasileiro, né? Só Deus mesmo. Só Deus. Que é uma rivalidade que são. Esse futebol, exato, no futebol, mas no ambiente de crente, né, da igreja, toda língua, toda tribo, ela se une para glorificar o nome do Senhor. Exato. Então esse argentino levou meu tio, e meu tio me levou a mim, e eu tô ainda aqui, né, com os brasileiros, como se fala, há 16 anos, eles suportando meu portunhol. Portunhol, tá vendo aí, ó? Portunhol. É isso, pastorzão. E você que tá curtindo aí o nosso conteúdo, já deixa o like, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, que isso pra gente é muito importante. Ajuda o nosso canal a ir mais longe. O YouTube reconhece que esse conteúdo é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Então dá essa moral pra gente aí, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Vamos lá, pastorzão. Você, quanto tempo é pastor? Eu sou pastor, se não me engano a memória, de nome, 2 anos eu fui apresentado para a igreja como pastor, né? Mas não sou pastor de igreja, sou co-pastor junto com meu amigo pastor Wesley, ajudando ele aproximadamente uns 16 anos, como eu falei primeiro, mas antes disso eu acho que com ele, sou ele de pastor, porque primeiro a gente tinha outro pastor, se não me engano a memória, eu acho que são uns 10 anos já. Caramba. Que a gente tá nessa caminhada, acreditando, mas eu acho que, Jones, eu acho que pastor, eu acho que é uma vocação que você faz primeiro sem nome, né? No secreto, né? No secreto, porque eu tenho quase 7 anos, 8 anos, sempre fazendo visita, chamando alguém, mandando uma mensagem, dando uma moral, né? Uma ajuda, né? Eu sou acostumado a dizer que os céus é aquele que te escolhe e te unge. E a terra, que são os homens, são aqueles que eles veem em você, que você é um homem de Deus e te levanta e te ajuda. É igual Davi, né? Davi fazia tudo no secreto, né? É isso mesmo. E Deus foi lá e honrou ele no público. Isso mesmo. E aí eu posso deixar já aqui um recado para alguém que está ouvindo nessa caminhada com Jesus. Pode ser que você está aqui assistindo e vai assistir esse vídeo e você fala e acha, eu não tenho oportunidade, ninguém me vê, eu estou desacreditado. Escuta, tudo aquilo que você faz para a obra de Deus é o Deus de Jacó que te levanta. É o Deus de Israel, aquele que te promove. Então, para de ser promovido por os homens e se preocupar a ser promovido por os homens. Porque quando o homem te promove, é como plantar bananeira. Plantou e acabou. Mas quando Deus te promove, quando Deus te levanta, Jones, eu quero profetizar, passam 5 anos, passam 6 anos, passam 20 anos, você está lá. Porque foi Deus que te levantou. Amém. E pode vir a tempestade que for. Isso, pode vir a que foi. Que Deus te está sustentando ali. Então, é aquilo, né? Quando é Deus que coloca lá, o homem pode fazer o que for que não vai sair, mano. O inimigo pode se levantar, pode fazer o que for, mas é Deus, cara, é Deus. Então, isso é bem interessante. E fiquei sabendo também que você era líder de jovens também, né? Eu fui líder, eu acho que fui líder de jovens. Eu lembro, cara, na minha liderança, quando eu fui jovem, nossa, eu me autonomino um sobrevivente. Por que isso? Porque eu acho que foi o único dos jovens que deu um câmbio de mente radical. Na verdade, teve uma virada de chave, né? Eu levei um dia os jovens pra piscina, acharam que eu tava... Não sei se posso falar ou não aqui no seu canal, acharam que eu tava desviado para não usar o totem, né? Meu Deus. Mas eu acho que levar os jovens para uma piscina, para um lago, para uma praia, eu acho que isso não é pecado. Pecado são outras coisas, né? Curtir. Qual é a diferença, Johnny? Eu ir para a praia com os meus amigos do mundo que com meus amigos da igreja? Nenhuma. É melhor ir com aqueles da igreja que pelo menos você vai se lembrar e vai ter um comportamento de crente. Eu acho que aquilo que muda as pessoas é o comportamento. Exato. Quando você tem um comportamento, você tem uma mentalidade cristã, não importa o ambiente que você está. É igual Jesus, né? Jesus, ele participava de todos os ambientes. Mas ele não era mudado pelo ambiente, ele mudava o ambiente. Então, tipo assim, muitas pessoas veem, é pecado jogar bola, é pecado andar de bermuda, é pecado ir pra praia. Cara, mas não foi Deus que criou? Exato.
tu pegou um assunto muito interessante. Muito tempo atrás as pessoas falavam, ter bateria na igreja é pecado. Ter o videoprojetor é pecado. Se você tinha televisão, era pecado. E agora, nos tempos de hoje, todas essas coisas que eram pecados se tornaram grande ferramenta. O internet, por exemplo, é uma grande ferramenta. Nós estamos aqui gravando e quantas pessoas tem? A menos apenas 5 pessoas. Mas a ferramenta do internet vai fazer isso, vai chegar a milhões de pessoas. Exato. Nós, presencialmente, estamos em 5. Mas no internet vai virar milhões. Exato. Tem que saber usar aquilo que Deus criou, né? Isso. Você tem uma ferramenta na mão. Seja usar, você vai usar ela para quê? Pro bem ou pro mal? Então é saber dosar aquilo que você é. Eu particularmente, tipo assim, se você vai pra praia, eu gosto muito de ir pra praia, mano. Agora que eu tô nessa caminhada aí liderando os jovens também, a gente tem planos com ele, a gente faz retiro, a gente vai para lagos, já levei, hoje também eu lidero também o grupo da mídia, a gente já fez uma trilha, depois a gente foi por um lago. Cara, ninguém se escandalizou. Tudo Isso. com ordem e decência. Exato. Aí a gente tá ali o quê? Pra, tipo assim, ser pessoas normais, mas comportamento de cristão. Pessoas olham assim, cara, esse grupo aqui é diferenciado. O que esse grupo carrega? Tem algo diferente neles ali. Aquele outro grupo lá é grupo diferente. Olha aquele grupo ali como é que é. Eles são jovens, mas se comportam diferente. Então por que é pecado? Você está usufruindo daquilo que Deus criou. Digo, eu pego uma carona daquilo que tu tá falando, Johnny, e é mais fácil, olha só. Quando a gente tá na igreja, é muito fácil ser luz com luz. Alumbra. Onde eu vou ser luz? Nas trevas. Quando eu vou pro lago, quando eu vou pegar um café no bar, quando eu vou comer com minha esposa no Ulirkenit, é lá que eu sou luz, com o meu comportamento. Porque as pessoas vão ver os jovens diferentes, rindo, e não precisa de estar fumando. Rindo, e não precisa de estar bebendo. Rindo, e não precisa de nada de tudo, daquilo que o mundo te oferece para tu rir, tu ficar alegre. A gente fica alegre porque a gente tem Jesus, que é a luz da nossa, que é a luz do nosso viver, vamos falar assim. Exato. E isso que faz a diferença total hoje no mundo, né? Vamos se dizer assim. Mas é isso, pastorzão. E também fiquei sabendo que você morou no Brasil por um período, né? Conta essa experiência pra nós aí. Homem, você tocou um tasto muito profundo do meu início de caminhada. Eu fui para o Brasil... Mas antes de você responder essa pergunta, pastorzão, vamos voltar um pouco lá atrás. Vamos. Você falou que você estava com o pastor Wesley desde os seus 16 anos ali de conversão. Você se converteu e continuou com o pastor? Ou você se converteu com o pastor Wesley? Eu me converti quando tinha outro pastor, né? Mas o pastor Wesley... Era sempre com o pastor Wesley presente. Era sempre com o pastor Wesley presente, exato. Minha conversão... você, de lá, de trás até hoje, sempre com ele? Sempre fiquei colado, sim. Isso quer dizer lealdade, né? Sempre fiquei com isso. Sabe por quê? Eu sempre... Não adianta a gente ler a Bíblia e querer rasgar aquilo que agrada a nós, né? Tem um texto hebreu que diz assim: sometai-vos aos vossos pastores, porque eles vão cuidar de vocês e vai dar conta a Deus. Então, se eu fico aqui 5 anos em uma igreja, um pastor, 5 anos em outra igreja, outro pastor, depois quando chegar no céu, quem que vai dar conta por mim? igual no Brasil tem aquele ditado, né? Igual macaco pulando de galho em galho, né? Então, sempre a gente, eu acho por mim, eu acho que amar as pessoas não vai ser do dia à manhã, tem que conhecer, tem que começar. Tem que começar. Tem que ser na crítica que a gente ama, tem que ser quando a gente não gosta de você que a gente ama. Eu também te conheço há muito tempo, Jones. Eu acho que tu chegou na igreja nos 2016. Final de 2016. Olha lá. Tu não mudou nada. Não, eu engordei e deixei o cabelo crescer. Você entende? E nós estamos lá, nós estamos servindo lá desde 2009. A caminhada é grande. A caminhada é grande. Mas isso é interessante porque você acaba criando raízes. E quando a gente cria raiz, a gente está firmado. Pode se levantar o que for que você está firmado. E o pastor Wesley, ele é mais que um pastor. Ele é um pai. Isso. Tipo assim, eu tenho muita oportunidade de estar muito perto dele, a gente conversa demais. Então, tipo assim, conselhos que ele me dá, puxão de orelha, e não só ele, a pastora Thaís também. Ela puxa a orelha, mas dá conselho. E, tipo assim, é uns 2 pastores que, se eu falo assim, cara, se alguém fala assim, vamos pra outra igreja, cara, eu não vou, mano. Não vou porque eu sei que aqui eu sou muito bem cuidado.
Exato. Então não adianta nada a gente. Primeira coisa que a gente se levanta o pastor falou isso comigo, não gostei, eu vou sair da igreja. Cara, você vai para outra igreja, vai ter o mesmo problema. Exato. Porque o problema não é a igreja, o problema é você. Entende? Muitas das vezes a gente sai de um local que a gente tá, achando, Miguel não falou comigo. Mas, cara, você foi até ele falar com ele? Você não sabe o que está se passando com o pastor. Não sabe o que aconteceu para trás da casa dele até ele chegar aqui. Não sabe o trânsito que ele pegou. Talvez ele tá com a cabeça a milhão ainda, nem te viu. Entende? Então, tipo assim, as pessoas têm que entender isso, que igreja é local de pessoas doentes. Mas é pessoas que curam pessoas. Então, se uma pessoa tá curada, ela vai curar outras pessoas. Então... Mas voltando lá. Vou pegar um gancho aí, a maturidade das pessoas, né? Porque as pessoas, eu já estou 16 anos, né? A gente já escutou muita coisa e tem que escutar ainda muito mais, né? As pessoas falam assim, não vou pra igreja porque tem muito hipócrita. Não vou pra igreja porque lá todo mundo é ladrão. Não vou pra igreja porque lá é assim, é assim, é assim. Mas a gente não abandona a academia que também tem lá hipócrita. A gente não abandona o parque que tem também hipócrita. A gente não abandona o baby shower que tá cheio de hipócrita. A gente não abandona o churrasquinho que também tá cheio de hipócrita. Só na igreja tem hipócrita, no outro canto não tem, né? É verdade. Então, por que isso? Eu sempre penso isso. Então, é a maturidade, né? Jesus conta uma parábola de 100 ovelhas e se perde uma. Eu fico pensando, lendo o texto, né? A Bíblia não diz, mas eu fico pensando, Johnny, pensa comigo. Eu acho que as 99, a Bíblia diz que Jesus levou um lugar seguro, deixou e foi buscar um. Mas por que as 99 ficaram? Porque eram maduras. Porque no ciclo que a gente está vivendo agora, nossa, se eu vou fazer a visita na casa do irmão, eu vou 2 a 3 vezes, a pessoa vai dizer, o pastor Miguel nunca me visitou. Porque não tem maturidade, tá entendendo? Então, a maturidade da ovelha, ela vai gerar mais ovelhas. Exato. E interessante que você falou, o pastor foi e deixou as ovelhas num posto seguro. Isso. E ele passou a orientação para elas. E as ovelhas ficaram por quê? Porque eram maduras e reconheceu a voz do pastor. Escutou a voz do pastor. Como se diz, eu vou, mas eu volto e vocês não saem daqui. Então, tipo assim, elas eram obedientes. Era temente ao pastor. E por isso que elas foram e ficaram ali, o pastor foi atrás de uma. Interessante também essa passagem aí, pastorzão. Maturidade. Ó, dá uma pregação no domingo, né? Maturidade. Tem muitos crentes que tá velho de casa, mas que tá precisando ser maduro. Vamos lá, sempre o mesmo gancho, sempre a mesma parábola. Vamos pular para a parábola do filho pródigo. O homem tem 2 filhos, um sai e um fica. O interessante não é aquele que sai, mas aquele que fica. Ele me faz arrepiar. Porque ele, nos versículos, ele vai dizer assim, Johnny. Pai, eu que não cometi nada de errado, você não fez nunca, matou um cabrito para mim. O ciúme. E está matando muita gente que acha que está dentro da igreja, não errou, não falhou, entra aquela capa de orgulho, de super espiritualidade e quer receber do pai mais daquele que perdeu. Falta de maturidade. Mas também é questão de reconhecimento, porque você está na casa do pai, você não precisa pedir permissão ao pai para você abrir a geladeira. Exato. Então, ele estava em casa e ele tinha direito a tudo. Ele poderia muito bem, pai, eu vou matar um cordeiro para fazer um churrasco. O pai não ia negar ele, porque é tudo dele. Então, o que ele poderia fazer? Mata o cordeiro, faz o churrasco e tá tudo certo. Mas por que ele não festejou com o irmão? É ciúme. É ciúme. É orgulho, né, pastor? Então, isso mostra também dentro da igreja que o ego também vai muito lá em cima, né? As pessoas olham muito para si e esquecem de olhar para o próximo. Mas nessa parábola do filho pródigo tem um personagem muito interessante. Quem? Na parábola do filho pródigo? Exato. O pai? Não. Fala o mordomo. O servo, sim. O servo por quê? O servo se alegrou mais que o irmão. O servo se alegrou com o pai. Então, aí você vê que quem é de casa não se alegra com a conquista do que tá dentro de casa. É forte. E tipo assim, quem tá de fora dá mais valor quem tá dentro. É igual Jesus, né? Jesus estava dentro de casa, mas ninguém valorizava ele. Então isso a gente vê também muito em giro por aí, né? Vamos botar nas igrejas que a gente está falando, né? Exato. Muitas das vezes, igual aqui, vamos botar aqui na nossa igreja, aqui na Flames, aqui. O pastor ele dá muita liberdade pra gente, a pastora dá muita liberdade pra gente fazer aquilo que tem que fazer debaixo da visão da igreja, exato, e debaixo daquilo que a igreja está caminhando. Mas se você
tem a liberdade para fazer, mas você não faz, aí chega outra pessoa. Eu tenho liberdade para fazer, mas eu não faço. Aí chega você. Tem 3 meses de igreja e começa a fazer. Eu fico com ciúme. Falei, o Miguel acabou de chegar, tá fazendo, por quê? Eu já tô aqui há 9 anos e não tô fazendo, nunca fui visto, por quê? Porque eu nunca descruzei o braço, nunca saí da zona de conforto. Então, isso mesmo. Você chega com vontade de servir, de trabalhar e faz aquilo que tem que fazer. Então, a mesma coisa do filho pródigo. O filho pródigo estava em casa, tinha tudo, mas não fez nada. E o servo se alegrou com o pai como se ele fazia parte da família. Isso é interessante. Eu nunca vi ninguém pregando sobre isso, sobre o servo. É muito forte. Pode ser você o próximo pregador. Deixa você. Ao profetizar, o Johnny vai ser o próximo pregador. É verdade, não. É muito conteúdo. Até Jesus, né? Jesus fala a Bíblia que ele saiu, pregou por toda essa cidade. Ele para e fala. Eu não sei se em português é justo como eu vou falar. A mesa é grande. A seara é grande. A seara é grande. E poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Ou seja, o campo é grande, tem trabalho para todo mundo, mas muitas vezes a gente se perde com aquilo que está fazendo o outro. A gente olha muito para o outro e não olha para aquilo que a gente tem que fazer ou até mesmo para nós. Exato. Muitas vezes fala assim, o que eu posso fazer o que eu posso entregar mais? Porque se a gente para e pensa, cara... Jesus, ele veio aqui, Deus veio aqui, deu o seu único filho para morrer por mim. Cara, o que eu posso fazer, um mínimo para poder tentar recompensar ele? Porque a gente pode fazer o que for, a gente nunca vai conseguir recompensar aquilo que ele fez por nós. Mas muitas vezes a gente não é grato. Se a gente reconhece que a gente está servindo o Rei dos Reis, cara, que se dane o outro, cara. Eu vou fazer o meu, vou entregar o meu máximo, o meu melhor. Eu posso estar acabado, mas eu vou entregar sempre o meu melhor, porque quem me sustenta e me honra é Deus, mano. Não é um nem outro. Então, as pessoas têm que olhar para Cristo, mano, não pro próximo. Muitas das vezes a gente olha pro próximo, cara, você tá fazendo pouco, você pode fazer mais. Eu pego na sua mão, pego no seu braço e a gente vai caminhando junto, um ajudando o outro. Assim acho que dá legal. Mas olhar pra... ele tá fazendo, deixa ele fazer, eu fico aqui só esquentando o banco, vamos dizer assim, né? No meu ponto de vista não é legal, mano. Não é legal. Mas amém. Deixei um pouco esse tema um pouco polêmico pra próxima. Mas voltando lá, pastorzão, conta a sua experiência do Brasil, vai. Eu fui no Brasil, se eu não me engano a memória, eu acho que tinha uns 19 anos, eu fui pra Natal. A punta do Brasil, o sol saía às 5 da manhã, 5 também vai embora. Eu fui com um amigo lá, fazer um pequeno viagem missionário. Só que eu vou contar algo aqui que pode ser que dá escândalo, mas eu vou falar. O povo me começou a chamar de gringo. Para não dar escândalo, as pessoas têm que escutar desde o começo, tem que ser maduras. Claro. E a matéria que se amadureça. Eu cheguei lá no Brasil, fiquei uns 10, 20, 30 dias, eu fiquei conhecido na cidade, é o gringo. Eu falava, não sou gringo, nós. Depois eu entendi que gringo era toda a pessoa que vinha de fora. Podia ser chino, podia ser ucraniano, podia ser de onde for, é gringo. Aí eu fiquei esperto, né? Então eu vi os meninos lá, tudo fazendo luzes, né? Aí eu falei, vou me camuflar aqui nessas luzes. Aí eu fiz luz, e o meu amigo falou, tu fez o quê, amigo? Eu falei, eu fiz luz, agora sou brasileiro, não sou gringo não. E ainda vou pregar, e Deus vai me usar. Então foi muito bom a minha viagem, eu preguei, Deus me abençoou, preguei na rádio, preguei em algumas igrejas. Eu acho que o Brasil é uma nação muito próspera, muito abençoada, uma nação de grandes portas abertas, que é a diferença que tem aqui na Europa. Eu percebi lá no Brasil que eu pregava uma igreja, vou dar um exemplo, o Brasil para Cristo, e o pastor da Brasil para Cristo era amigo da Assembleia. Aí ele me colocava para pregar na Assembleia, da Assembleia pregava para outro. Não tem isso. Essa rivalidade, né? Isso, não tem essa rivalidade. Você só vem na minha e não vai na outra, exato. Você é só meu. Você prega só aqui, só vai pregar só aqui. Não, lá é portas abertas para todo canto. Então, se não morre, né? Posso falar isso, não sei se estou falando bem. Você não morre muito ministerialmente, mas você cresce, expande e explode. Porque várias pessoas te conhecem, né? Exato. Porque querendo ou não, cada igreja tem um tipo de pessoas. E cada pessoa se conecta com você. Então, igual a gente aqui, a gente se conecta muito com você. Quando você fala, porque você é jovem, tem um espírito de jovem e prega aquilo que a Bíblia
fala, você não fica passando a mão na cabeça. Então, quando a gente faz a arte lá, o pastor Miguel vai pregar. Hoje tem chicotada. Chicote vai estralar. Não sabia fala. Não. Então, essa é revelação agora. Eu não sabia isso. Mas o senhor o senhor pode dizer, você é jovem, então é muita inspiração pra gente, cara. Amém, obrigado. A gente gosta de ver você pregando, sua palavra é forte. A gente vê que não é feito pelo chat GPT, né? Tem gente que tá fazendo pregação aí, né? Deixa quieto. Jesus pega ele. Mas é isso, pastorzão. Mas e a experiência? Você chegou lá na igreja de cabelo de luzes e... Cheguei na igreja. Imagina só essas igrejas, os pastores olhando, meu Deus. O que esse cara tá fazendo aqui? Mano? Os pastores falaram, tu fez o quê, menino? Aí eu contei a história, né? Aquilo que eu contei pra tu, Johnny. Eu falei, todo mundo tá fazendo. Eu tô com medo, fala que sou gringo, que venho da Itália, da Europa, acho que tô com dinheiro. Então fiz isso pra... Igualar eles. Exato. Então os pastores falam, não se entendemos. Tu quantos anos tem? Eu tenho essa idade. Ele fala, tá bom. Tu é cabelo, depois corta. Os pastores, na final das contas, os pastores, eles são maduros. O pior às vezes o povo que não lê Bíblia, o povo que é um pouco imaduro, são aqueles que te julgam. Mas os pastores, eles te entendem, te apoiam até te dar como parabéns, posso falar? Te digo, tu, cara bom, parabéns, que tem coragem. Né? Porque, exato. Tipo assim, muitas das vezes o pastor, quando ele te chama para pregar, não é que ele te conheceu 2 horas antes e você só vai pregar. Não é assim. Ele te conhece antes. Tem pessoas que te conhecem, que passam o seu currículo, vamos dizer assim, exato. O pastor. E o pastor, cara, então se fulano tá dizendo que ele é uma boa pessoa, então por que ele não trazer uma palavra aqui? Igual aqui na igreja. Aqui na igreja o pastor Wesley faz isso. Ele conhece muita gente. E os que ele não conhece, ele tem recomendação de outras pessoas que ele tem confiança para os pastores virem pregar. Não é que vem pastores assim do acaso e cai de paraquedas. Não é assim. Então, é verdade, e as claro. pessoas, e você falou uma coisa muito interessante, como eu falo para os jovens, né? As pessoas, a gente lê Bíblia e as pessoas lê a gente. Então, muitas das vezes a pessoa não te conhece, mas ela lê o seu comportamento. Então, com certeza as pessoas bateram o olho em você e falaram, que isso, trombadinha? Esses favelados pintando, porque lá no Brasil... É favelado, assim, claro, né? Claro. Igual eu, né? Uma vez eu pintei o cabelo de branco, cheguei na igreja de cabelo todo branco, todo mundo me olhando assim, os não maduros, né? Claro. Mas o pastor me conhece, então foi ali no verão que eu fiz, mas foi como uma experiência. Não faço mais hoje. Mas, vontade tem, mas tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Exato. Eu também, vontade tem pra fazer, mas melhor não faço. Exato. E é isso, pessoal. Você que tá curtindo aí, não esqueça de deixar aquele like, manda pra geral esse vídeo aí, beleza? E comenta aí o que você tá achando do nosso bate-papo aqui. Já deixa uma pergunta pro pastorzão Miguel, o que você quer saber. E se você ainda não nos segue lá no Instagram, aqui embaixo tá passando as nossas redes, vai lá nos seguir também, beleza? E tamo junto, gente. Pastorzão, para nós chegar para a nossa reta final aqui, uma pergunta bem polêmica agora. Vamos. Como o senhor enxerga a situação das igrejas atuais de forma espiritual hoje? Essa aqui é uma bomba. Você pode repetir de novo para ficar aí gravado? Como enxerga a situação das igrejas atuais de forma espirituais hoje? Johnny, vou te falar... Tanto no Brasil, como você teve a sua experiência no Brasil, e principalmente na Itália hoje, na Europa. Eu acho que a espiritualidade da igreja, ela está crescendo em 3 níveis, né? Nós vemos pessoas que são avivadas, estão em casa, orando, buscando a Deus, recebem um avivamento. Nós vemos que a igreja, como o corpo de Cristo, ela está também recebendo, né, uma porção do Espírito Santo. Nós vemos gente batizada com o Espírito Santo, a gente faz apelo, as pessoas choram na frente. Então esse é um mover do Espírito, um avivamento. Mas eu acho que está faltando um último avivamento, que é o avivamento nas praças, né? É o avivamento de pregar nas ruas, de ir lá com a autoridade, porque a gente tem bons pregadores, a gente está cheio com a presença de Deus nos cultos, nas reuniões, mas nos está faltando isso, é a última etapa. Mas eu acho que tudo está no tempo de Deus. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas, se não me engano a memória, o capítulo 24, o 49, Jesus dá uma recomendação para
discípulos, que também deixa para nós, de ficar em Jerusalém. Tem outra tradução que diz assim, ficar na cidade, Sim. até ser cheios do Espírito Santo. Tem outra tradução que fala assim, até ter cheio de poder, e isso é até bom, por quê? Porque quando a gente prega na rua, é um campo espiritual minado, é um campo espiritual diferente. Eu não posso ir lá na rua com hormilêutica, com exegética pregar, não, a gente quer ver poder. A gente quer ver o paradigma andar. Vamos ver para Jesus. Jesus entra na cidade de Garada. Desculpa aí que eu não falo muito de Garada. Ele não chega para o jovem dando uma classe de teologia. Não, ele chega lá, o espírito, os demônios que estavam dentro do menino, reconhece Jesus e fala, tu tá fazendo aqui o quê diante do tempo? Então Jesus não perde tempo e fala, sai embora. Os demônios veem um pouco de porco, eles falam, podemos ir nos porcos? E Jesus pode falar sim. O que eu quero dizer com isso, para te responder? Então nos falta, é bom o avivamento pessoal, é bom o avivamento na igreja. Eu quero deixar uma palavra para vocês, que você está buscando a Deus, está se enchendo. Isso é tudo bom, faz parte. Porque a palavra de Deus nos ensina. Jesus foi que falou, no meu nome expulsareis demônios, no meu nome fareis maravilha, no meu nome fareis milagres, né? Então, Deus vai te encher de glória, Deus vai te encher de poder, não somente para usar na igreja, mas para usar fora da igreja, porque fora da igreja tem muita gente com fome e com sede. Amém? Amém, pastorzão. É isso aí. A gente tem que fazer o evangelho fora das quatro paredes. Vem aqui, se enche, se abastece e vai lá fora e prega. Como vocês fizeram agora na Marcha para Jesus em Milano, né? Que é um ambiente realmente pesado ali, que a gente encontra de tudo e mais um pouco. Mas é isso, pastorzão. Para finalizar, conta algo específico marcante pra gente. Algo específico marcante pra gente, da minha vida? Eu acho que algo específico marcante para da minha vida, que te marca até hoje, uma experiência de vida. Eu acho que a melhor pregação que eu tenho feito nesses anos que Deus me tem dado, eu acho que o tema dela, se não me engano, a memória é: os teus sonhos não estão mortos, mas eles estão dormindo. Eu estava pregando sobre a filha de Jairo, né? Que todo mundo falava que estava morta. Até as pessoas que saíam da casa de Jairo falavam, não distribuem mais Jesus porque ela está morta. Mas Jesus falou que não, que ela estava dormindo, né? Então, é a ótica, se fala assim, a ótica. A ótica é diferente. Tem pessoas que te veem e falam, não dá mais certo, tá tudo fechado, não é mais para tu, deixa de estar clamando, deixa de estar buscando. Mas Jesus está do outro lado dizendo, não, está só dormindo todos os sonhos. Sabe quando a gente tem sonho na gaveta? Não sei se em português insiste isso. Estou traduzindo do espanhol para o português, mas vejo que tem isso. Sim, tem. Eu acho que vai chegar o dia, Jones, que Jesus vai pegar tua mão, a minha mão, e vai lá na gaveta a ver os sonhos que estão lá. Não mortos, mas dormindo. É interessante essa passagem da filha de Jairo, porque ela não estava morta, ela estava dormindo. Por que Jesus se referia que ela estava dormindo e não morta? Porque para Jesus, a gente não morre, né? Lá entra um outro... Dá para pregar aqui uns 20 minutos, 40 minutos para isso, né? Nós vamos ver que Adão, o primeiro homem, Deus deu um sonho para ele. Para tirar da costela. Deus botou ele para dormir, né? Botou ele para dormir. Alguns dizem que ele estava morto, verdadeiramente. Mas no meu ponto de vista, ele não morreu e nem a filha de Jairo morreu. Ele estava dormindo. Por quê? Porque Adão era puro. Não tinha pecado. Então a gente só morre quando tem pecado. Porque o salário do pecado é? A morte. E a filha de Jairo era criança. E criança é pureza. Exato. Então ela não tinha pecado. Então, por isso que Jesus falou que ela estava dormindo. Isso é meu ponto de vista. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não, é muito bom. Tem bastante ponto de vista. Por isso que falam que dá para falar 20 até mais tempo, né? Sim. Sobre isso aí, né? Mas já é um tema já para você pregar também. Já é um tema bom, porque muitas pessoas dizem, eu vou morrer, né? E, em verdade, Jesus também fala que quem queimou
morre são aqueles que vão para o inferno, porque a gente sempre vai viver. Exato. A gente vive aqui, vai viver pela eternidade, né? E aí bate outro assunto sobre salvação, se ela se perde, se ela não se perde, como Esse é um tema muito polêmico. É muita... A gente ainda vai voltar ainda para fazer sobre esse tema ainda. Bom, vamos falar que eu estou preparado aqui para te instruir. Mas isso aí, pessoal, deixa uma palavra e um conselho para quem está nos assistindo, para quem vai assistir essa palavra. Gente, eu quero para você que vai olhar, que você está começando a caminhada, está na metade da caminhada, ou está no final da caminhada, não sei, mas não pare. A palavra que eu quero e sinto no meu coração para tu que vai ouvir, não pare. Vai ter adversidades, mas você não pode parar. Vai ter críticas, mas você não pode parar. Eu me lembro do passo de Neemias. Neemias, sempre copeiro, servia copro para o rei. Ele vai construir as muralhas. Quando ele decidiu construir as muralhas, apareceu Sanbalat e Tobias. Ou seja, cada vez que você construir algo para Deus, vai aparecer alguém, mas você não pare. Vai na frente, continua, não desista. Mesmo que Sanbalat e Tobias falem para você, desce, você tem que dizer, eu estou fazendo uma grande obra. E essa obra é levar almas para o reino de Deus. Amém. Essa obra é crescer o reino. Amém? Amém? Eu quero deixar essa palavra para tu. Não pare. Amém, pastorzão. Obrigadão pela sua presença. Obrigado você que está nos acompanhando. E se você já curtiu esse bate-papo, esse podcast, já manda aí para os seus amigos no grupo da família. E é isso, pastorzão. Muito obrigado pela sua disposição. Sei que você é muito ocupado, muito atarefado, mas vai ter outras vezes ainda. E a gente vai bater muito papo ainda. Amém. E muito obrigado. Muito obrigado você mais uma vez. Não esquece de curtir, compartilhar. Lembrando que isso aqui, pessoal, é um projeto para falar da palavra de Deus. Levar a palavra de Deus de forma descontraída. Porque muitas das vezes as pessoas não vêm para a igreja, mas elas assistem um podcast desse. E através de um projeto desse, pessoas podem ser salvas, pessoas podem ser libertas. Então esse é o intuito desse projeto. Amém? Então já quero agradecer você mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua ajuda. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado os meninos que estão no backstage ali, Yasmin, o Hélito, Leide. É isso aí, gente. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, hein, pessoal. Set on Fire Cast. Esse foi mais um episódio para vocês. Obrigadão, gente. Que Deus te abençoe. Agora a gente fez certo. Ele fez certo agora.